A cidade de São Bento não era muito conhecida por mistérios ou eventos extraordinários. Era uma típica cidade grande, onde a rotina acelerada tomava conta das ruas e das pessoas, sem espaço para lendas urbanas ou histórias de horror. Para Marina, porém, cada canto da cidade tinha uma história oculta, algo esperando para ser descoberto. Como investigadora freelance de mistérios e casos não resolvidos, ela passava seus dias cavando arquivos antigos, entrevistando pessoas, muitas vezes, resolvendo enigmas que a polícia ou outras autoridades não conseguiam desvendar. Era uma quinta-feira chuvosa quando ela encontrou um envelope à porta de seu pequeno escritório no centro da cidade. Nada sobre o envelope chamava a atenção a princípio. Papel pardo, sem remetente, endereçado apenas a ela, com sua grafia cuidadosa em tinta preta. No entanto, o conteúdo era diferente de qualquer coisa que ela já havia recebido. Dentro, havia uma chave dourada, de aparência antiga, pesando um pouco mais do que uma chave comum. Junto à chave, havia um pequeno pedaço de papel amarelado pelo tempo, com uma mensagem escrita à mão: Casa 13. Encontre a verdade. Marina franziu a testa enquanto segurava a chave entre os dedos. Casa 13 não significava nada para ela, mas havia algo intrigante naquela chave, na mensagem. Ela sabia que algo importante estava escondido por trás daquela nota enigmática. Seu primeiro passo foi uma pesquisa rápida nos arquivos digitais. Vasculhou seu banco de dados de casos antigos, lendas locais, arquivos históricos, mas Casa 13 não apareceu em nenhum lugar. Porém, o nome do edifício Monteiro, que apareceu em algumas de suas pesquisas anteriores, era uma constante em histórias relacionadas a estranhos desaparecimentos. O edifício Monteiro era um prédio antigo localizado em uma área mais afastada do centro, uma estrutura decadente e pouco habitada. Construído na década de 1920, o edifício fora uma vez lar de famílias ricas, mas agora, quase um século depois, a maioria dos apartamentos estava desocupada ou habitada por inquilinos temporários. Marina decidiu que precisava ver o prédio com seus próprios olhos. Talvez houvesse alguma ligação entre a chave e esse lugar. Seu instinto sempre a levava a seguir pistas nebulosas e, embora ela soubesse que o caso poderia não levar a nada, a curiosidade a empurrava para seguir em frente. O edifício Monteiro tinha uma imponência sombria. Suas janelas antigas e sujas, a fachada que outrora fora de um tom claro, agora estava desbotada e coberta por trepadeiras selvagens. A porta de entrada era pesada e feita de ferro, enferrujada com o tempo. As luzes da entrada piscavam, como se lutassem para permanecer acesas, acrescentando um toque quase cinematográfico ao local. Marina empurrou a porta e entrou no hall principal. O cheiro de mofo e poeira preenchia o ar, e o ambiente silencioso transmitia uma sensação de abandono. O zelador, um homem idoso e de aparência mal-humorada, estava sentado atrás de um balcão pequeno, observando-a com um olhar desconfiado. Ao notar sua presença, ele falou com uma voz rouca. "O que você está procurando aqui?" perguntou ele, sem tirar os olhos da tela de uma velha televisão preto e branco. Marina exibiu um sorriso educado. "Estou aqui para fazer uma pesquisa. Ouvi falar que o prédio tem uma longa história e queria saber mais sobre os inquilinos antigos." O zelador levantou a cabeça, seus olhos sombrios agora mais atentos. "Não há muito que contar. Os moradores daqui vão e vêm. Poucos permanecem por muito tempo." Ele hesitou antes de continuar. "Mas se você veio por causa da Casa 13, deveria ir embora agora." A menção da Casa 13 fez o coração de Marina disparar. Havia algo ali, algo que ela ainda não havia descoberto, mas que parecia ser a chave, literal e figurativamente, para todo o mistério. "Por que não me conta sobre a Casa 13? Ela perguntou, inclinando-se sobre o balcão, agora visivelmente interessada. O zelador suspirou profundamente, levantando-se lentamente da cadeira. Ele observou a porta por um momento, como se tivesse medo de que alguém estivesse escutando. Há muitos anos, uma família rica vivia no apartamento 13. Os Monteiros,
Eram pessoas reservadas. Algo aconteceu com eles numa noite, mas ninguém sabe exatamente o que. Desde então, o apartamento foi lacrado. Alguns poucos que tentaram entrar nunca mais foram vistos. Outros voltaram, mas com a cabeça perturbada. O edifício inteiro carrega essa maldição. Todos evitam o 13. Ele se inclinou para a frente e completou: "Você não deveria ir lá." Marina assentiu lentamente, o que só aumentou seu desejo de explorar o apartamento. Se havia algo acontecendo naquele edifício, ela precisava descobrir. "Não se preocupe, sou apenas curiosa. Não vou me demorar." Ela forçou um sorriso antes de se afastar, mas o homem apenas balançou a cabeça em silêncio, parecendo desapontado. Marina subiu os longos lances de escada, que rangiam sob seus pés a cada passo. O edifício estava praticamente vazio, exceto por alguns ruídos distantes, talvez de outros inquilinos. O ar ficava mais denso à medida que ela subia, como se o próprio edifício tentasse avisá-la para parar. Mas ela continuava, atraída pelo desconhecido. No terceiro andar, ela finalmente encontrou a porta da casa 13. Era uma porta robusta, de madeira antiga, mas com sinais claros de que ninguém havia entrado ali em muito tempo. A fechadura, no entanto, era relativamente simples, e a chave dourada que ela havia recebido parecia feita para ela. Marina tirou a chave do bolso, hesitou por um momento e, com um suspiro, a inseriu na fechadura. Com um leve clique, a porta se abriu. Ao empurrar a porta, ela foi recebida por um ambiente que parecia congelado no tempo. O apartamento estava coberto de poeira, mas tudo estava no lugar, como se os antigos moradores tivessem saído apenas por um momento. A mobília era luxuosa, embora velha, com sofás de couro desgastados, quadros nas paredes e uma mesa de jantar ainda posta, com pratos de porcelana em cima. O lugar emanava uma sensação de abandono, mas não total destruição. Era como se o tempo simplesmente parasse dentro da casa 13. Marina caminhou lentamente pela sala de estar, observando os detalhes. Cada canto parecia ter uma história para contar. Em um dos cantos da sala, um retrato de família pendia na parede. Era um retrato de uma família composta por um homem, uma mulher e 2 crianças. Porém, o que mais chamava a atenção era que os rostos das pessoas no quadro estavam estranhamente borrados, como se algo tivesse removido suas feições. O desconforto de Marina crescia à medida que ela continuava explorando o apartamento. Algo estava errado ali, algo que ela não conseguia definir, mas sentia no ar pesado e no silêncio absoluto. Enquanto caminhava pelos corredores, um leve sussurro percorreu o ambiente, quase imperceptível. Ela parou e olhou ao redor, tentando identificar de onde vinha o som, mas ele desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Ela se aproximou de um dos quartos, empurrou a porta e descobriu uma cena ainda mais perturbadora. O quarto parecia o de uma criança, com brinquedos espalhados pelo chão, mas o ar ali era tão gelado que sua respiração saía em pequenas nuvens. Sentiu um arrepio subir pela espinha, mas algo a impedia de ir embora. Ela precisava descobrir o que estava causando aquele mistério. Na escrivaninha do quarto, Marina encontrou um antigo diário, coberto por uma camada espessa de poeira. Limpando-o, ela começou a folhear as páginas, suas mãos tremendo levemente. As palavras escritas à mão contavam a história de Clara Monteiro, a antiga moradora, que descrevia eventos estranhos que começaram logo após a mudança para o apartamento. Eu ouço sussurros à noite. Às vezes, são choros. Eles vêm de dentro das paredes. A leitura fez o coração de Marina acelerar. Ela continuou virando as páginas, encontrando relatos de encontros cada vez mais assustadores. Clara falava de sombras que se moviam quando ninguém estava em casa, de vozes que a chamavam pelo nome, e de uma presença que parecia observá-la o tempo todo. A última entrada no diário foi a mais perturbadora. Eles estão aqui. Não posso mais ignorá-los. Esta casa está viva. Se você ler isto, fuja. Não há salvação para quem entra na casa 13. O diário caiu das mãos de Marina
e um barulho metálico ecoou pelo corredor. Ela se virou rapidamente, sua respiração presa na garganta. O som metálico que ecoava pelo corredor fez o coração de Marina disparar. Ela prendeu a respiração e tentou ouvir com mais atenção. O ruído cessou, deixando apenas um silêncio inquietante, como se a própria Casa 13 estivesse aguardando sua próxima ação. Marina pegou o diário novamente, ainda sentindo o frio na espinha causado pelas últimas palavras de Clara. Fuja, dizia a mulher, mas a investigadora sabia que esse não era seu estilo. Fugir não traria respostas. E, por mais que a lógica lhe dissesse para sair do apartamento, algo inexplicável a forçava a continuar. Ela saiu do quarto da criança, fechando a porta silenciosamente atrás de si, e seguiu pelo corredor em direção à cozinha. Suas mãos estavam geladas, a adrenalina corria por seu corpo. Tudo parecia normal, exceto pelo peso invisível no ar, como se o apartamento estivesse observando cada passo seu. O som metálico ecoou novamente, mais alto desta vez. Veio do lado oposto do corredor, próximo à sala de jantar. Marina avançou com cautela, seus olhos atentos a qualquer movimento. Quando entrou na sala, notou que a mesa de jantar, antes coberta por pratos de porcelana, agora estava desarrumada. Um dos talheres havia caído no chão. Ela se abaixou lentamente para pegá-lo, e foi então que percebeu algo. A porcelana dos pratos não estava tão coberta de poeira quanto deveria. Na verdade, parecia recente, como se alguém tivesse colocado a mesa não muito tempo atrás. "Quem está aqui?" Marina perguntou em voz alta, sua voz trêmula reverberando pelo apartamento. Nenhuma resposta, apenas o silêncio, denso e pesado, como se as paredes estivessem segurando o fôlego. Antes que pudesse se levantar, um novo ruído a fez congelar. O som de passos arrastados, como se alguém ou algo estivesse se movendo nos cômodos ao lado. Ela sentiu o coração bater acelerado. Instintivamente, pegou seu telefone, acendeu a lanterna e avançou, determinada a encontrar a origem daquele som perturbador. Chegando à sala de estar, a luz da lanterna tremeu em sua mão quando ela viu uma sombra se mover ao fundo, próximo a uma poltrona. Uma figura indistinta, mal delineada, parecia observar a investigadora à distância. "Quem está aí?" Marina gritou, sentindo sua coragem vacilar por um segundo. A sombra se dissipou tão rapidamente quanto havia aparecido, deixando apenas o eco de sua presença na mente de Marina. A sensação de ser observada ficou ainda mais intensa. Foi nesse momento que a lanterna começou a falhar. A luz piscava, aumentando a tensão do ambiente, até se apagar completamente. Marina se viu cercada pela escuridão opressiva do apartamento. Seu instinto a mandava correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão, como se algo invisível estivesse segurando-a no lugar. Ela respirou fundo, tentando controlar o pânico crescente. Ao longe, os sussurros começaram novamente, mais audíveis desta vez. Vozes indistintas se entrelaçavam, parecendo vir de todas as direções. Eram como lamentos distantes, uma mistura de dor e desespero que perfurava o silêncio. As paredes do apartamento pareciam vivas, sussurrando segredos antigos e amargos. Marina forçou-se a se mover, apoiando-se na parede para encontrar seu caminho de volta ao corredor. Quando alcançou a porta principal, girou a maçaneta com todas as forças, mas ela não se movia. O apartamento não a deixaria sair. Seu pânico cresceu ainda mais. Ela bateu na porta com os punhos, sem sucesso. O ar ao seu redor começou a ficar mais pesado, opressivo, como se uma presença invisível estivesse se fechando ao seu redor. As vozes aumentavam de intensidade e, por um momento, Marina sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Ela se virou bruscamente, mas não havia ninguém lá, apenas o vazio. Ou quase isso. Algo estava na Casa 13 com ela, e não estava disposta a deixá-la ir tão facilmente. Marina sabia que havia algo mais profundo naquela casa, um segredo obscuro que precisava ser revelado para que ela pudesse sair.
Se o apartamento havia sido lacrado por tanto tempo e os moradores anteriores tinham desaparecido ou enlouquecido, havia algo que os mantinha presos ali. Algo que ela precisava encontrar e destruir. Ela voltou ao corredor principal, cada passo ecoando como um aviso. À sua esquerda, havia uma porta que ela ainda não tinha aberto. Algo naquela porta a atraía, uma sensação estranha, como se fosse o epicentro de toda a atividade paranormal do apartamento. Sem hesitar, ela girou a maçaneta e abriu a porta lentamente. O que encontrou lá dentro foi um cenário que fez seu estômago revirar. Era um quarto pequeno, semelhante a um depósito, mas no centro dele havia um altar rudimentar. Velas apagadas estavam espalhadas ao redor de uma mesa de madeira, e sobre ela havia objetos que pareciam ser de origem ocultista. Símbolos estranhos estavam gravados na madeira, e no centro do altar repousava uma máscara de ferro antiga de aparência macabra. Marina se aproximou lentamente, estudando os detalhes do altar. Os símbolos lembravam algo que ela havia lido em antigos textos sobre rituais de invocação, como se o altar tivesse sido usado para abrir uma passagem entre o mundo dos vivos e algo além. Ela se abaixou, pegou a máscara de ferro e, ao tocá-la, uma onda de energia fria atravessou seu corpo, quase como um choque elétrico. De repente, os sussurros ficaram ensurdecedores. Marina sentiu uma pressão invisível no peito, quase como se algo estivesse tentando arrancar sua alma. Seu corpo tremia, mas ela segurou firme a máscara, tentando entender o que precisava ser feito. Foi então que ela notou uma pequena inscrição em uma das laterais da mesa do altar. Em letras antigas e quase ilegíveis, estava escrito: quebrar o elo, libertar as almas, selar o destino. Marina entendeu imediatamente. A máscara de ferro era o elo entre as almas presas no apartamento e a entidade que as controlava. Aquela maldição só poderia ser quebrada se ela destruísse o artefato, libertando as almas que estavam sendo mantidas ali. Mas o risco era alto. Destruir a máscara poderia libertar a entidade que controlava tudo, pior ainda, prendê-la no apartamento para sempre. Ela respirou fundo. Não havia outra escolha. Com todas as forças que restavam, ergueu a máscara e a jogou com força no chão, quebrando-a em pedaços. Assim que a máscara se quebrou, um grito profundo e aterrorizante encheu o ar, como se uma centena de vozes estivesse gritando em agonia ao mesmo tempo. O apartamento começou a tremer. As paredes pareciam distorcer-se, como se a própria estrutura estivesse desmoronando sob o peso da maldição. Marina caiu no chão, protegendo o rosto com as mãos, enquanto sentia o chão vibrar sob seus pés. As sombras nas paredes se agitaram freneticamente, e as vozes que antes sussurravam agora gritavam, como se estivessem sendo puxadas para outra dimensão. A sensação de opressão no ar começou a se dissipar, e o peso que antes pressionava o peito de Marina finalmente se levantou. Ela se levantou, ofegante, e correu em direção à porta principal. Desta vez, a maçaneta girou facilmente. Marina saiu correndo do apartamento, atravessando os corredores e descendo as escadas o mais rápido que suas pernas permitiam. Quando chegou ao térreo, empurrou a porta do edifício e saiu para a rua. O ar fresco da noite a envolveu, e ela parou, ofegante, olhando para o edifício Monteiro à sua frente. O prédio parecia o mesmo, mas algo havia mudado. A sensação de opressão, de algo sombrio e oculto, havia desaparecido. Ela conseguiu. Marina quebrou a maldição. Meses depois, Marina retornou à sua vida de investigadora freelance, mas a experiência na Casa 13 nunca a abandonou. Havia noites em que ainda ouvia sussurros ao longe, como se as almas que libertou tentassem lhe agradecer ou a avisar de algo. O edifício Monteiro permaneceu fechado por um tempo após o incidente, mas logo os proprietários decidiram abrir novamente os apartamentos para aluguel. O apartamento 13, agora liberado, foi colocado à venda. Certa manhã, um novo inquilino, Eduardo, um jovem advogado, chegou ao edifício. Ele recebeu as chaves do zelador, que apenas olhou para ele com os mesmos olhos de advertência que um dia lançara para Marina.
Quando Eduardo entrou no apartamento 13 pela primeira vez, sentiu uma leve corrente de ar frio passar por ele. Ignorou, achando que era apenas o vento que passava pelas frestas das janelas. Ele colocou sua bagagem no chão e começou a explorar o espaço. No corredor, ao lado do quarto, ele encontrou um pedaço de ferro quebrado, que parecia ser parte de uma máscara. Sem dar muita importância, ele a empurrou com o pé para um canto e continuou sua exploração. O ciclo estava prestes a recomeçar.